Olá, eu sou a Cris Sturzenegger, mais conhecida como Cris Sturz. Eu estou aqui devido a uma gama de perguntas e indagações de alguns dos nossos leitores, de alguns dos nossos seguidores, me perguntando sobre a conciliação entre a vida secular e o cristianismo. Fato é que, sendo esta a pergunta central, outras e outras surgem, né? A partir do nosso modelo de vida, a partir daquilo que a gente compartilha nas redes sociais, no dia a dia com os nossos amigos, né, com os nossos discípulos. E alguns têm questionado até de forma muito angustiada: Cris, como que podemos viver, né, uma vida de alegria, de prazer, sair, tomar um vinho, nos divertirmos, dançar, vivenciarmos uma pluralidade de culturas e de confissões religiosas e ainda assim ser cristão? Muito bem, eu volto também fazendo uma pergunta: que é ser cristão? Qual é a origem do cristianismo? De fato, o cristianismo é tudo isso que na contemporaneidade algumas igrejas, confissões religiosas, principalmente do cunho protestante, direcionado pelas vias chamadas evangélicos, será que são esses os modos bíblicos originários de ser cristão? Porventura, poderia uma pessoa que vive de forma secular abrir sua boca sem ofender o Espírito Santo, dizendo: não, eu sou seguidora de Cristo? Ou melhor, um seguidor de Cristo poderia sair, dar uma voltinha, participar de um happy hour, postar nas redes sociais e ainda assim viver uma vida santificada? Essas e outras perguntas eu quero continuar. Voltei e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a possibilidade de conciliar uma vida fática, uma vida secular, uma vida na contemporaneidade, recheada de entretenimentos e afazeres, e viver uma vida de comunhão com Cristo a partir do cristianismo imposto hoje pelas vias protestantes e também conhecida por alguns como evangélicas. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Como você acha que Cristo viveu? Observe que eu não te perguntei quem foi Cristo, né? Nós temos o Cristo místico, nós temos o Cristo histórico, nós temos as teofanias, que são teofanias, são manifestações visíveis, de acordo com a teologia cristã, do Deus invisível, a partir de tipos de Cristo, pessoas que vêm ao mundo ao longo da história e vivem esse papel crístico. É claro que para entendermos esse papel crístico, a gente precisa entender o que está por trás, né, de toda essa teologia, né, teologia como a gente fala mais comum. Para começar, eu preciso te dizer que teologia ela não tem conotação originária cristã. Os gregos, quando começaram a questionar logicamente, a partir da razão, o conceito da deidade, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, qual é o propósito da nossa vida, estamos sozinhos no universo, alguém nos criou, somos um mero acaso, foram tantas perguntas feitas que eles passaram a criar uma via de razão, uma via de suposto saber, questionando essa origem humana, essa diferença entre nós, os animais não falantes, entre nós, os animais que na época não eram considerados afetuosos. Afinal de contas, o que é tudo isso? É assim que surge a teologia. Pensar cristianismo é pensar Cristo. Pensar as vias crísticas, ou seja, o modelo de comportamento que nos foi dado. Pensa na história de João e Maria. Eles tinham um objetivo, uma meta. Havia uma necessidade de se alimentarem. E toda a providência deles, os pais, né, o ambiente, os fatores climáticos, estavam impedindo que eles se alimentassem, que eles conseguissem essa satisfação, né, essa necessidade biológica que é comer. E eles têm a genial ideia de sair pela floresta buscando aí, a partir do pensamento mágico, né, também podemos dizer religioso, um lugar onde tinha todas as guloseimas e, né, alimentos aí para eles. E eles vão pensar o seguinte: nós vamos descobrir este caminho,
mas nós vamos deixar rastros, nós vamos deixar aqui marcado na nossa trajetória, no nosso percurso. Caso aconteça alguma coisa conosco, alguém vem atrás da gente. Caso eles tenham necessidade também, eles nos sigam. Então, a intencionalidade dessa duplinha, né, do barulho, em ir para lá, ocasionou que eles quase viraram comida da bruxa. Mas, em compensação, eles deixaram os rastros, os caminhos para que outras pessoas pudessem explorar com maior potencialidade, com maior vivacidade, com maior maturidade este lugar. Aquela casa, aqueles doces, aquelas comidas todas e a bruxa que tomava conta daquilo ali. Afinal de contas, toda a atração da bruxa era para cozinhar os meninos, né? Fazer sopa de menino. Querido, mas o que isso tem a ver com o cristianismo? Vocês sabem que eu gosto de contar história, né? E nada como uma história que parece que não tem pé nem cabeça pra gente iniciar aqui o nosso percurso. A gente vai ficar aqui. Eu comecei falando de João e Maria aqui na nossa alegoria, porque as vias primordiais, as vias primitivas, originárias do cristianismo, eram um tanto obscuras. Eram tão obscuras, falando aí depois, né, de descer depois de Cristo, que as pessoas começaram, inclusive, a criar um cristianismo um tanto gótico, mais fechado. E parece que não havia muito interesse em dividir. Eu teria que fazer todo um panorama histórico para vocês entenderem esse percurso e prometo, no outro momento, falar um pouco mais desses aspectos históricos do cristianismo. Mas o fato é, quando os cristãos surgem, os cristãos originários, na região de Jerusalém, e eles se estendem pela Galácia, né, pela questão da Antioquia, e vão subindo, pegando Ásia, Oriente Médio, Oriente Próximo até a Europa, existe uma grande perseguição. E no meio de perseguição, as pessoas elas estão sucintas a muitas atitudes, há muitos comportamentos que tendem a fugir um pouco dessa originalidade, ou seja, desse início, daquilo que foi feito. Afinal de contas, a gente tem que se virar nos 30 aí para sobreviver. Fato é, como que esse cristianismo foi agregado, agrupado desde os primórdios, já teve divisão. Em Atos, né, o Evangelho de Atos, escrito por Lucas, o médico Lucas, orientado por Paulo, nós vamos perceber que nessas primeiras histórias já havia uma divisão entre Jerusalém e os demais. Os seguidores de Pedro, os seguidores de Paulo. Mas essa diferença era uma diferença ortodoxa, era uma diferença dogmática, era uma diferença semântica, era uma diferença racial, era uma diferença cultural? São muitas diferenças, mas o fato é, havia uma diferença primordial entre aqueles que queriam guardar o Antigo Testamento e aqueles que queriam, de fato, viver tudo o que Cristo trouxe e ensinou neste momento. A Bíblia nos conta que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que seria essa plenitude dos tempos? Culturalmente falando, o mundo havia sido helenizado. E os gregos, apesar de terem sido povos também conquistadores, eles trouxeram algo inédito às civilizações antigas. Eles trouxeram a oportunidade de aprendizagem. A língua grega ela passa a ser disseminada em todo o Oriente Médio Próximo e afins aí, até os confins da China, e passa a ser a língua oficial. E os gregos, eles fazem questão de traduzir os escritos, de traduzir os ensinamentos que por via oral ou por outras vias escritas no dialeto, no idioma ou na língua daquele povo, daquela tribo, daquela nação, passassem a ser parte daquela grande biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, que eles estavam organizando, para que a cultura fosse também, né, no caso deles, fossem disseminadas, tal qual as demais culturas ocidentais. Então, os gregos, eles começaram, então, esse olhar largo de juntar todas essas tradições, de arguir o conhecimento e também disseminá-lo. Uma ideia plural, uma ideia de que o conhecimento está para todo aquele que quer. Isso era inédito, isso era inovador, isso era incrível. Então, na época que Jesus nasceu, as pessoas já tinham acesso à educação, já tinham acesso à informação e já tinham acesso a uma língua universal, que proporcionava compreender outros modos de ser dos povos antigos, inclusive de revelar de forma escrita a história dos judeus. E isso vai facilitar a escrita do Novo Testamento. Afinal de contas, toda a Bíblia, né, tirando o Evangelho de Marcos, ela foi escrita em grego koiné, um grego, né, falado naquela época. E isso esclarece muito as perguntas do que eu já estou trazendo para vocês. É só a gente prestar atenção.
temos um mundo preparado para receber aquele que vai ser chamado Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo, dele nascer, né, ser concebido, como a Bíblia nos conta, né, a história bíblica nos revela, existiram inúmeros tipos crísticos. E fato antropocultural riquíssimo para a nossa compreensão é que em quase todas as civilizações antigas existiram tipos crísticos. Se nós pegarmos o Talmud, né, a Torá, a Bíblia judaica, vamos dizer assim, Bíblia significa coleção de livros, biblioteca, agrupamento de contos, de histórias, para que eu faça uma narrativa. Se eu pegar cada um dos tipos crísticos que o Antigo Testamento revela, o cristianismo, a partir de Constantino, quando nós vamos ter o Concílio de Nicéia, que eles vão selecionar ali de forma quase que arbitrária os livros que vão compor o cânon bíblico. Outro dia eu conto a história real para vocês, mas vão ficar aí por curiosidade, pesquisem. Mas, fato é, eles decidiram quanto dos 74 livros comporiam ali a Bíblia tradicional. E depois, com a Reforma Protestante, os 66 livros que são da Bíblia dos evangélicos, né? Eu falo assim, evangélico, porque evangelizar significa pregar, fazer proselitismo, ensinar algo. E todas as religiões, de alguma forma, fazem proselitismo. Até aquelas que não batem na sua porta e balançam o tapete. Elas também fazem proselitismo. Então, nós vamos entender que a seleção desses livros foi intencional. Elas queriam, né, validar uma história que eles queriam que o mundo conhecesse. Então, o panorama já estava formado. Então, você pega a Bíblia, vamos pegar aí que eu estou em mãos aqui, é uma versão King James, é uma versão protestante, inglesa, e ela vai, né, assim como qualquer versão, seja até a versão mesmo, a versão João Ferreira de Almeida, atualizada, a Schieder, tem várias, essas variantes de tradução, gente, estão mais da transliteração. A língua hebraica era uma língua de difícil tradução. A gente tem a transliteração, que é trocar as letrinhas que são, né, arcaicas ali, de cunho acadiano, por letrinhas da nossa língua, vamos dizer assim. Agora, a primeira Bíblia impressa de forma acessível, ela foi na língua alemã, que foi Gutenberg, né, no século XVII. Ele vai trazer aí uma oportunidade também, tal qual os gregos, de pluralizar, de diversificar. Mas essas versões, elas são muito arcaicas. Logo depois, a Inglaterra vai fazer as suas traduções e outras traduções. Mas a primeira Bíblia mesmo acessível foi no século XVI. A divulgação dela vai ser um pouquinho de anos depois, quase um século depois. Mas o importante pra gente é que, mesmo assim, a leitura, a interpretação bíblica, eu sempre digo que a Bíblia, ela explica ela mesma, e é fato. Mas para que você entenda, você também precisa conhecer, né, o aspecto histórico e também o aspecto exegético, interpretativo. Agora, tem um aspecto linguístico também. Sendo o hebraico uma língua arcaica e o grego koiné também uma língua, né, pouquissimamente falada em algumas regiões só da Grécia atualmente, traduzir uma Bíblia não é tarefa fácil, não é tarefa para qualquer pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí, porque algumas palavras são intraduzíveis. E aí, como é que a gente vai, então, interpretar, entender, sem perder a essência, a originalidade e a verdade nisso tudo aí? Então, quando o Império Romano assumiu o cristianismo, né, depois de quase 400 anos, 303, Constantino se converteu ao cristianismo, e depois ele reuniu, né, os seus estudiosos, os seus escribas, os seus eunucos, os homens que eram refinados na língua grega, na língua hebraica, e vão construir a biblioteca, vão construir ali. Constantino, ele é romano, o Império Romano já havia subjugado o Império Grego, e logo na época de Cristo a gente já começa a ver as perseguições. Tanto que, logo depois que Cristo morreu, ressuscitou, né, e deixou o legado aos seus antes discípulos e agora apóstolos, em Antioquia, que é a região norte da Síria, ali, no caminho para a Turquia, eles vão ser chamados de cristãos. Cristãos é um termo dessa região, é um dialeto
tá? Me foge agora a memória o tipo de dialeto, mas acho que tá mais pro lado da Armênia ali, um dialeto armênio, copta, que seria uma palavra pejorativa. É como se eu dissesse assim, ele é um bobão. Ele é um bobão. Tá longe, tá? Da tradução literal, mas cristão é tipo, os bíblios, lá vão os bíblios, lá vão os crentes. É isso. Tem o pessoal passando ali, lá vão os crentes, lá os mané dos crentes. É isso. Então, cristão não era um termo bem visto, bem quisto, quando, né, eram os bíblias, né? Que tinham, de forma oral e alguns escritos, alguns registros, as narrativas da vida, primeiro, da profecia, do cumprimento da profecia na pessoa de Jesus, né? E como que Jesus deixou para que os demais dessem continuidade esses ensinamentos, esse comportamento, de modo que o mundo viesse a conhecer a vontade de Deus. Até aqui nós compreendemos, então, que a grande missão crística era fazer com que os homens compreendessem qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como Paulo, nos seus escritos mais tarde, vai registrar. Agora, o fato é que o Império Romano, conhecendo que essa cultura, essa fé e essa decisão desses homens e mulheres, mesmo perseguidos, destruídos logo após, né, a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que eles eram implacáveis nessa alusão de um reino de Deus na terra. Eles queriam de fato, eles acreditavam de fato. Paulo vai escrever duas cartas aos cristãos na Tessalônica, nessa região do sul da Grécia, inclusive chamando a atenção deles para eles voltarem, caírem na real, porque eles ficaram tão fascinados com a possibilidade do retorno, da vinda, da parousia, da volta de Jesus para salvar e estabelecer o reino na terra, que eles não queriam mais comer, trabalhar, pagar conta, fazer nada. E Paulo vai dizer que o dia e a hora da volta de Cristo é somente o Pai, nem Jesus, nem os anjos sabiam disso. Lá em Mateus 24, quando os discípulos eles questionam quando tudo isso aconteceria, quando de fato viria, Jesus ele faz o sermão, né, falando sobre os aspectos apocalípticos do mundo vindouro destruído, mas é muito humano, é radicalmente humano, demasiadamente humano. Então, esse aspecto do comportamento crístico na Terra é uma história de um homem que compreendeu os mistérios da deidade e, a partir dessa sabedoria celestial, ele traz pra gente informações, né, e coisas inovadoras acerca de como nós deveríamos viver no mundo. Este era o conhecimento crístico, um modo de ser no mundo, um modo de ser cristão. Se desde muito cedo o modo de ser cristão é o modo que valida a vontade de Deus para com os homens na terra, que modo é esse? Que reino é este? O que realmente está sendo ensinado há milhares e milhares de anos de forma oral, de forma escrita, a partir de homens, inclusive mulheres, que, por exemplo, no livro de Juízes, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver uma mulher, a Belinha, né, eu chamo a Débora. A Débora foi uma juíza. A Débora também é um tipo crístico. Eu quero dizer que no reino de Deus, como Jesus diz, que não é comida nem bebida, e muito menos estabelecimento de conceitos humanos, né, duais, como gênero, etc, etc. O primeiro homem, Adão, né, se a gente for pegar lá na mística judaica, a criação do homem, na Torá e também no Talmud, inclusive na Kabbalah, na mística judaica, a gente vai ver que o primeiro homem, o Adam Kadmon significa homem primordial. Se você abrir tua Bíblia aí, eu não vou abrir porque os meus vídeos estão mais corriqueiros, senão a gente vai ficar numa explicação sem fim aqui. Abre a Bíblia no capítulo 1, você vai ver a fundação, capítulo 2, você vai ver que parece contrariar. Os eruditos dizem que uma versão é elohista, outra versão é javista. Mas a questão é, qualquer versão, seja qualquer tradução católica, protestante, inclusive ateísta, qualquer tradução bíblica que você quiser, tá escrito lá que ele, macho e fêmea, os criou. Dá uma ideia de androginia. Logo após, Deus tirou daquela região que a gente traduz como costela, erroneamente, mas traduz daquela região do lado ali, a Revá, que significa alma vivente, que a gente traduz para o português como Eva. Que isso? O que estamos falando? Não é?
Macho e fêmea os criou. E depois deu um homem um sono, fez dormir, tirou ali do seu lado esquerdo aquela que foi chamada idônea, sua companheira, e falou que ele viesse a se multiplicar, enchesse a terra e pudesse ali viver a vida que Deus idealizou para eles. E eles estavam ambos nus no paraíso, não havia pecado entre eles. É assim que tá ali o resuminho para vocês. Bom, este homem, né, seja um homem só, ou seja uma multidão, ou seja vindo de algum outro planeta, ou seja construído o bairro, pra gente não é tão importante esses termos agora aqui, porque a gente está falando sobre vontade de Deus, sobre a origem do cristianismo, sobre o que é ser cristão. E um plano que estabelecido lá atrás, de acordo, né, com toda a história judaico-cristã, que Deus havia feito para resgatar esse homem perdido do jardim. Prometo em outro momento voltar e falar mais sobre isso, porque quando eu trago essa questão da mística judaica, da Kabbalah, do Adam Kadmon, as pessoas ficam muito perdidas e acham que isso está desmerecendo o conhecimento que tiveram nas suas escolas bíblicas dominicais, nos seus catecismos, e não é nada disso, gente. A verdade é que, como teóloga, principalmente numa busca já de mais de 23 anos, eu vou para 24 anos, eu quase fazendo bodas aqui, de prata, em relação a conhecimento antropocultural religioso. Sou mestra em filosofia da religião, com estudo comparativos entre religiões primitivas. Então a gente vai buscando isso. Isso não diminui a nossa fé, isso não nos tira da caminhada, mas algumas pessoas não entendem e elas questionam. Nossa, querida, às vezes é confusa. Tem hora que você fala como uma boa crente, mas tem hora que você fala como uma ateia. Afinal de contas, quem é você? Né? Quem é a Cris? É a primeira pergunta. Como eu estava dizendo, não importa muito bem quem é a Cris. Mas essa pergunta surge porque durante muito tempo eu pastoreei. E quando nós pastoreamos, existem pessoas que nos seguem como modelo. Nós somos influenciadoras, né? Nós somos modelos crísticos. E ao longo de todo o meu ministério, eu dediquei a minha vida a cuidar de pessoas, principalmente pessoas à margem. Quem me conhece, meus discípulos, minhas ovelhas, antigas ovelhas, algumas nem mais falam comigo. Algumas têm aversão à Kira, né, da Cris, quando a Cris sai daquele lugar de agradar pastores. A minha briga com a igreja protestante, com a igreja evangélica, se deu porque algumas pessoas queriam se apropriar do ministério que Deus havia me dado para tirar vantagens nisso. Tirar vantagens financeiras e outras vantagens, sendo que eu nunca trabalhei recebendo um salário da igreja. Eu fui pastora de 18 anos, eu fui missionária há mais de 20 anos e eu nunca tive salário, apesar de ter uma vida muito limitada. Passei muita necessidade. Eu não tenho vergonha de dizer que eu e meus filhos no campo missionário, nós passamos fome. Mas Deus permitiu tudo isso para também nos dar ensinamento. E eu não culpo aos homens, mas fato é, nós falamos muito de amor ao próximo, mas quando se trata de amar o próximo, a gente quer amar o próximo que a gente seleciona. E, na verdade, o amor não é seletivo. O amor está aí no particípio. Ele está aí para que todos possam participar. Agora, as pessoas mais carentes, mais limitadas, mais ausentes, são os excluídos. E Jesus veio para os excluídos, veio para aqueles que estavam à margem. Na plenitude do tempo, essa foi a verdade que ele implantou. E vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, ele não agradou. Pelo contrário, Jesus criou divisão. Jesus não causou divisão porque ele era um revolucionário, um revoltado, ou queria, trazer a confusão. Jesus trouxe confusão por quê? Porque as pessoas que estavam observando os tipos crísticos começaram a trazer suas próprias interpretações. Os judeus, por exemplo, eles queriam um libertador do Império Romano, como haviam tido libertadores dos macabeus, libertadores dos babilônicos, libertadores dos assírios, dos persas e de tantos outros que vieram lá. Por exemplo, os juízes. Os juízes, eles tinham uma missão, sair do Egito, passado 42 anos no deserto, de entrar na Terra Prometida, assassinar todos os moradores da Terra Prometida e depois chegarem lá e implantarem ali o reinozinho dele de Yahvé. Agora,
se perderam, porque muitos acabaram se juntando, outros não quiseram guerrear, outros guerrearam além do normal. Fato é, não fizeram o que Deus mandou, fizeram o que eles queriam. E ao longo da história, da profecia, que vão chegar ao nascimento do Messias, daquele que vai ter chamado de Messias, Messias das nações, Messias dos povos. Só que os judeus queriam um Messias só para ele. Achavam que o Messias era só para ele. Deus deu aos judeus a revelação, como deu aos indianos, aos arianos, como deu aos chineses. Todos os povos tinham a revelação de que, na plenitude dos tempos, o Messias ele viria ao mundo, nasceria através dos judeus, mas ele viria ao mundo. Tanto que os 3 reis magos, eles vieram, né, dos 3 cantos do mundo, eles eram orientais. E eles vieram adorar aquele que veio ao mundo para mostrar o caminho. Ou seja, os judeus não reconheceram, mas os outros não. Jesus não era para os judeus. Jesus não é dos cristãos. Jesus, ele é o homem que vai viver o tipo crístico do mundo, que vai mudar o mundo, tanto que tem a CDC. E isso é incrível. Primeiras briguinhas dentro da igreja, lá no livro de Atos, voltando lá para Atos, Apóstolos, entre a igreja de Jerusalém e a igreja dos gentios, que mais tarde vai ser administrado por Paulo. Gentio, são todos aqueles que não são circuncidados ou não são judeus. Então, qualquer pessoa, hoje, se eu não for da igreja tal, se eu não for vestir a roupa tal, se eu não usar o jeito tal, se eu não falar a língua de xabalabalá tal, eu não sou crente. Mentira. Na verdade, Deus, próprio Deus, conta ali o Antigo Testamento, ele lançou sobre a Torre de Babel, né, a configuração dos povos antigos para ter um único modo de ser, a divisão de línguas. E quando Deus fez a divisão de línguas, os seus povos começaram a cada um falar. E observe que a dar crédito aos seus deuses. Mas por que Deus dividiria o povo em várias línguas, em vários deuses, se ele é um só? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem compreendeu o seu modo de agir? Aí ele diz que é tão grande, tão grande, tão grande. Mas ele compreendeu uma coisa. Lá no capítulo 47, versículo 5, ele diz: Eu, Senhor, crio a luz e faço as trevas. Eu, Senhor, faço o bem e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Então, até mesmo o mal do mundo é um mal permitido após o pecado, para que o homem compreendesse a partir do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, o que ele quer fazer. Se eu só tenho bem, eu não tenho opção. Se eu só tenho mal, eu não tenho opção. Agora, quando eu tenho bem, mal e outras possibilidades, eu posso escolher a partir da minha razão aonde eu quero fazer parte. E todo ensinamento crístico, ele é um ensinamento a partir da razão, da compreensão e da prática da espiritualidade de que Deus está presente em nós aqui na Terra, a partir desses homens e mulheres que ele escolheu. Cristianismo é religião de alteridade. Seja religio no sentido de você evocar uma deidade, ou seja, religare no sentido de você voltar para Deus. Não me importa muito o conceito, mas o que eu quero te dizer é que se nós precisamos, enquanto homens, de modelo para seguirmos, porque sozinhos nos perdemos, não tem problema nisso. O primeiro modelo é a nossa família, são os nossos pais, depois a escola, depois a cultura. Se somos seres de cultura, se estamos inseridos na cultura e modelados por ela, no aqui e agora, certamente precisamos de modelos. Mas nós não precisamos de modelos fast food, não precisamos de modelos delivery, não precisamos de modelos, qualquer nome que você quiser dar aí. Nós precisamos de modelos que de fato causem transformação, grandes transformações, não apenas transformações superficiais no nosso modo de vestirmos, de nos mostrarmos, mas transformações estas que venham mudar a história, mudar políticas, mudar o mundo e mudar o mundo para um lugar melhor, meu irmão. Não é mudar o mundo para um lugar que eu me realizo, mas é o lugar que tanto eu como o meu outro se realiza. Uma comunidade estabelecida com os princípios na qual nós temos tudo em comum, de modo que não haja falta de nada para ninguém e todos estejam felizes. Aí eu acabo com a inveja, eu acabo com a disputa, eu acabo com um monte de sentimento maligno que só faz o quê? Nos separa, não nos agrega. Se eu posto uma foto bonita ali, a maioria das minhas colegas passa o dedo e me xinga, mas vai tirar a mesma foto e coloca lá.
Eu não consigo curtir o outro, eu não consigo sentir o outro, eu não consigo viver o outro. Sabe por quê? Aqui dentro de mim tá vazio, aqui dentro de mim tá podre, aqui dentro de mim só tem caos. Quando eu digo até o fim, foi quando eu entrei em grande depressão. Estava ameaçada de um câncer, ameaçada de um monte de problema, depois eu vou descobrir que é tudo psicossomático. Mas que bom que antes de tudo isso acontecer, eu passei um tempo na África. E eu fui para o continente africano para levar uma mensagem, uma missão específica, né? Eu não vou à toa, muitos não entendem a minha trajetória na África, mas eu não vou para a África à toa. E chegando lá, eu descobri que eles tinham muito mais para me ensinar do que eu para dar para eles. E é ali que muda tudo, é ali que eu volto completamente diferente. Mas eu já estava me preparando para o meu momento da Grande Depressão. Em 2015, quando eu já estava desenganada, completamente perturbada, havia descoberto uma trama contra mim no nível de perversidade e perversão dentro da minha própria casa, tá? Até, né, além da questão da tentativa de morte, apenas um envenenamento, o marido querendo, né, apenas tomar conta de tudo, olha, filho contra mim, é o caos. Pastores atrás de mim me cantando e conversa fiada, me prometendo um mundo de fundos, porque eu era bonita, que eu era isso, que era aquilo. Enfim, eu pirei. Pirei e queria só morrer. Sabe quem me acudiu? Ateu, umbandista, candomblessista, homossexuais, lésbica, prostituta, blá, 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 blá. Sabe aquele povo todo que eu nunca desprezei? Foram eles que cuidaram de mim. Como que eu vou chegar para essas pessoas e vou dizer para elas que elas vão para o inferno? Se eu, que era pastora, estava no inferno e foram eles quem cuidaram de mim. E todos eles disseram, Cris, o seu caminho é um caminho de luz. Volta, não cale-te, porque um dia Deus ainda vai fazer maravilhas. Eu não sei se tem lugar para todas essas pessoas dentro da igreja, talvez não tenha. Mas na minha vida tem, sabe por quê? Porque teve também na vida. Dito isso, acho que eu já posso concluir esse primeiro episódio. Eu vim para dar vida, vida em abundância. Mas vim também que todos tenham vida e vivam plenamente. Eu estou longe de entender o porquê que algumas pessoas fazem isso, se comportam assim, escolhem este tipo, e também não quero saber. Na verdade, eu disse no início, né, dessa gravação que eu estou como Neemias, eu não tenho muito tempo para ficar discutindo essas coisas. O que eu preciso hoje, aqui agora, no mundo com 8 bilhões de pessoas, cada dia aumentando o número da violência, o número dos povos, sabe, sendo dizimados, massacrados, a maldade sendo multiplicada de uma forma tão incrível. E a única coisa que eu tenho para oferecer é um convite a uma espiritualidade que me conecte a Deus e através deste exemplo te leve também a Deus. Eu lembro de Jesus no Getsemane dizendo, Pai, 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 né? Eli, lama sabachthani, tira de mim. Mas ao mesmo tempo ele entendeu. E lá na cruz ele disse, está consumado. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Se eles quiserem, eles vão ter. Se eles não quiserem, amém. Mas Jesus não desistiu. Ele foi até o fim, por amor. E por amor às pessoas que estavam destruindo. E é por amor que todos os homens e mulheres ao longo deste mundo estão estabelecidos. E foi por amor que eles dedicaram a sua vida ao outro. É muito fácil eu viver no meu mundinho de Bob, de riqueza, de felicidade e de beleza. Mas a vida é tão pequena, passa rápido. O que eu levo disso aqui? Afinal de contas, se tem um lugar que nós somos comum, seja enterrado ou cremado, viramos pó. Se você esperou que eu trouxesse aqui uma categoria, uma bula, um rótulo de o que é ser cristão, né, o que é ser cristã, vai se decepcionar. Porque nós somos testemunhas daquilo que temos visto, vivido e ouvido. E vós sois testemunhas de Cristo. Se você quer um modelo do que é ser Cristo, você precisa estudar as Escrituras. Você precisa ser convencido pelo Espírito de Deus. E você precisa de uma vida de alteridade. Sair desse lugar de convencimento, de julgamento e de preguiça.
e começar a agir conforme a boa, perfeita e vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que é impreterível para. Fazendo isso, você vai experimentar uma via crística tão abundante e um prazer indescritível em palavras. Porque somente aquele que experimenta essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus consegue entender o elixir da vida, a pérola de grande valor, o lugar esse de transformações de paz, mesmo no mundo tão caótico. Porque a paz que eu encontro na minha alma não é porque tudo vai bem, mas é porque eu amo. Não olho circunstância, eu olho o amor. E amor não seja palavras. Amor é ação, é atitude, é transformação. Amar quem me ama é muito simples. É só reciprocidade. Amar quem não me ama é desafio e alteridade. Qual é a sua escolha? Ser cristão é mais que fazer parte de uma confissão cristã. É mais do que carregar uma Bíblia ou saber pregar bem e falar línguas estranhas. Ser cristão é estar disposto no dia da ação a ser transformado e a transformar o mundo. E aí, você é cristão ou não?